meditar um pouco nela. E nós queremos que os irmãos abram comigo a Bíblia no livro de 2 Reis, segundo livro dos Reis, capítulo de número 18, versículo de número 38. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18, versículo de número 38. Quando os irmãos acharem, todos os irmãos digam amém. Glória a Deus. Velho Testamento, primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo de número 18, versículo de número 38. Vamos efetuar uma leitura coletiva para a nossa meditação na palavra do Senhor. Que diz assim o texto da palavra de Deus: Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Os irmãos digam amém. Amém. Podeis tomar assento em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, nos constitui uma alegria de estar aqui nesta igreja, conhecendo este povo, conhecendo esta igreja aqui. Deus abençoe poderosamente a todos os irmãos. Também nos constitui uma alegria de rever aqui amigos, companheiros, como o pastor Kleber, que estivemos ali na igreja em Perobal. Deus abençoe o pastor Kleber, é um prazer ver o senhor de novo. Que Deus abençoe o senhor, os obreiros aqui. João Basílio também, conhecemos já os demais obreiros aqui que estão com as suas caravanas. Que Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe o pastor Valmir, que teve essa coragem de convidar a gente para estar pregando aqui. Deus abençoe ele, a sua família e a igreja que está sob a sua responsabilidade também. Louvamos a Deus pela cantora, A Rejane, minha esposa, ela louvava já desde o primeiro CD da irmã, que é um trabalho, nós estávamos na obra missionária, ela pegava, era fitinha, se eu não me engano ainda, e ela louvava. Eu não conhecia a irmã, veio a primeira vez agora, foi uma alegria de ver a serva do Senhor. Deus abençoe a todos os irmãos presentes aqui. Amém? Irmãos, nós temos também alguns trabalhos de DVDs que nós estamos aí na obra de Deus, pregando a palavra do Senhor. E nós estamos também com materialzinho para os irmãos ajudar, contribuindo com a obra de Deus. Eu tenho 3 temas de mensagem. Eu tenho a mensagem de DVD, que é unção tirada do fogo. Esta mensagem, eu preguei ela ali em Tapejara. O pastor conhece o pastor Nivaldo. E nós demos um estudo falando sobre unção tirada do fogo. Deus chama Josué e diz que Josué era unção tirada do fogo quando Satanás o acusava a ele porque ele estava com as vestes sujas. E Deus então falou que ele era unção tirada do fogo, e eu prego exatamente sobre isso, porque Deus chamou ele de unção tirada do fogo. Os irmãos vão gostar bastante dessa mensagem, uma mensagem abençoada por Deus. Também nós temos outra mensagem que é Adoradores de Deus e não de Baco. Eu preguei essa mensagem ali na cidade de Guaíra, no congresso de mocidade ali. Os irmãos que quiserem adquirir, os irmãos adquiram, com a mensagem muito boa, abençoada por Deus. E também temos outra mensagem também que é a restituição de Mefibosete. Então os irmãos adquiram, nos ajudem, que Deus vai abençoar poderosamente os irmãos que vão adquirir esses DVD. Amém? Quantos vão comprar? Diga amém. Eita glória. Eita, desanimei, viu? O amém foi muito fraquinho, irmãos. Então os irmãos falam assim, mas é melhor falar amém e comprar, ou se não falar amém e comprar, do que falar amém e não comprar, né? Mas eu sei que os irmãos é todo aquele filho, que diz que ia, que não ia e foi, Então os irmãos é um daqueles ali. Glória a Deus.
Então, esta noite, nós vamos trazer uma mensagem ao coração da igreja presente aqui nesta cidade. E para nós pregar a palavra de Deus, eu quero fazer 3 pedidos aos irmãos. A Bíblia diz no livro da carta que Paulo escreve aos Efésios, no capítulo de número 6, versículo de número 18, 19 a seguir, o apóstolo Paulo pede para a igreja orar por ele. Paulo diz à igreja: orai por mim, para que Deus me dê uma palavra confiante para fazer notório o mistério do evangelho. E Paulo também pediu para a igreja que estava na cidade de Colossos, a carta aos Colossenses, no capítulo de número 4, versículo número 2 e o 3, Paulo pede para a igreja orar por ele, para que Deus possa abrir as portas da palavra. Então, faço esse pedido aos irmãos: ore por mim para que Deus abra a porta da palavra. A Bíblia também diz que Paulo pediu a segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo de número 3, versículo de número 1, o apóstolo Paulo pediu à igreja, ore por mim, para que a palavra do Senhor seja glorificada. Então, os irmãos, ore para que Deus me dê uma palavra confiante, para que Deus abra a porta da palavra e para que a palavra do Senhor venha ser glorificada esta noite. Amém? Quantos vão orar por mim esta noite? Diga amém. Amém. Glória a Deus. E esta noite, irmãos, eu quero trazer uma mensagem subordinada a um tema. E o tema que eu trago esta noite para esta igreja é este: o fogo faz a diferença. Diga assim: o fogo faz a diferença. Diga mais uma vez, mais alto: o fogo faz a diferença. Amém. Vai fazer a diferença hoje. Irmãos, quando nós lemos a Bíblia, exatamente no texto em que lemos, nós encontramos o profeta Elias, um profeta humilde, mas um profeta de muita coragem. Um homem disposto implacavelmente, inflexivelmente pelo zelo do Senhor. O tisbita, ansioso pela restauração nacional de Israel, visto que Israel estava vivenciando dissolutamente na idolatria. Idolatria esta liderada pela primeira dama de Israel, chamada Jezabel. O arauto de Deus, o atalaia do Senhor, ficou estarrecido ao encontrar o estado fulminante, degradante do seu povo. O profeta Elias, quando contemplou aquele estado deplorável, o profeta Elias, ele foi incisivo, ele foi direto, sem rodeio, ele foi categórico, ele foi explícito em proferir aquelas palavras ao povo que estavam decaindo espiritualmente. O profeta Elias, ele não precisava tratar Israel daquela maneira, pois que Israel estava vivendo de forma em que o profeta Elias exorta aquela igreja. E o profeta Elias, ele começa exortando aquele povo. Por quê? Porque aquele povo estava vivenciando, cocheando em 2 pensamentos. E uma das coisas que Deus não aceita, meus amados presentes aqui esta noite, é que a sua glória, a sua adoração não pode ser dividida, porque quando nós lemos a Bíblia, lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 42, versículo 8, está escrito: eu sou o Senhor, este é o meu nome, e a minha glória não darei a outrem, e nem o meu louvor à imagem de escultura. Paulo, quando fala sobre a glória de Deus, no capítulo de número 11, versículo de número 33,
3, o apóstolo Paulo disse assim: ó profundidade das riquezas, tanto na sabedoria quanto no conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis são os teus caminhos. Quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que dele fosse recompensado? Porque por ele, para ele, por ele são todas as coisas. Glória, pois, a Deus eternamente. O apóstolo Paulo, também escrevendo uma carta, Paulo disse em Efésios capítulo 3, versículo de número 20, o apóstolo Paulo diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a este seja a glória nas igrejas para todo sempre. Eu quero ver se essa igreja já está aqui. Então glorifique a Deus, porque Ele quer a glória de Deus. E quando o profeta Elias, irmãos, ele encontra Israel daquela maneira, o profeta Elias estava disposto a fazer qualquer coisa para livrar Israel daquele jugo de escravidão espiritual. O profeta Elias estava a ponto de fazer desafios para que o povo volte a novamente adorar a Deus, a buscar o Deus em oração, a buscar o Deus em jejum, a buscar o Deus em glórias e aleluias. Mas infelizmente, irmãos, o povo estava longe da adoração a Deus, de forma que lá na Palestina, lá em Israel, a Bíblia diz que houve uma mudança na adoração. Por quê? Porque ali havia uma mulher chamada Jezabel. A Bíblia diz, irmãos, que Jezabel resolve abrir uma igreja, resolve abrir uma congregação, abrir um ministério. E quando nós olhamos para as características do ministério que Jezabel abriu, Jezabel toda pintada, Jezabel toda espiriquitada, sentada no púlpito da igreja e fazendo ali as suas predições, as suas preleções. E o povo então falava: olha, gente, é aquela que é boa, é aquela igreja que nós vamos. E Jezabel, para conquistar o povo, Jezabel, para trazer o povo para dentro da sua igreja, ela começa a promover. No fundo da igreja havia lá as cantinas de graça, havia churrasco, e saia anunciando na rua: gente, vem para o meu culto, porque depois do culto tem um churrasco dos bons. A Bíblia diz que tinha uma mesa de Jezabel, e o povo vinha, o povão se aglomerava, conglomerava naquela igreja, e começou se esvaziando a igreja, onde o profeta Elias congregava, e começou esvaziando, porque Jezabel abriu a porta pelo mundo, e o povão falou: é deste que eu gosto, é esse que eu quero. E o povão: essa é das boas, essa abre a porta mesmo, é dessa que nós queremos. Quem sabe o profeta Elias, quando olhava e via a igrejinha da Jezabel lotada, superlotada, gente pela janela, porque esperava acabar o culto para poder se alimentar sua barriga. E quem sabe o povo dizia: olha, gente, aqui nós estamos enchendo a barriga. Agora, se nós formos lá na igreja de Deus, lá no templo do Senhor, lá não existe comida depois do culto. Então o que nós vamos fazer? Ficamos por aqui mesmo. De repente Deus toma o profeta Elias. Quem sabe Elias chega diante de Deus e disse: Deus, eu quero que o Senhor me diga uma coisa. O que é que nós vamos fazer? Olha só, os cultos, não dá quase ninguém mais no culto. Olha lá, a igreja da Jezabel está cheia. O que é que nós vamos fazer? Nós temos que mudar as coisas. Nós temos que abrir a porta como Jezabel abriu. Nós estamos sendo muito radical, Senhor. Vamos começar a promover alguma coisa. Vamos começar a promover um torneiozinho de futebol. Vamos começar a colocar mesinha de ping-pong dentro da igreja. Vamos começar a promover alguma coisa. Vamos fazer alguma coisa, porque a igreja precisa voltar o povo para a igreja. Quem sabe Deus olha para o profeta Elias e diz: Elias,
dias, este povo, para voltar a ser meus adoradores, para ser adoradores de verdade, eles não precisam de torneiozinho de futebol, eles não precisam de ping-pong, não precisam promover caravana para a beira da praia, para os rapazes ficar de sunga e as mulheres ficar de biquíni, não. O que este povo precisa para adorar a Deus é só se o fogo descer, é só se o fogo descer, é só se o fogo descer. Levante as mãos assim, quem está sentindo Deus aqui esta noite. Quem vai sentir que Deus vai descer fogo aqui esta noite, levante a mão. Deus vai mandar fogo aqui esta noite. O racanto, além andar surime fácia. O profeta Elias disse: Senhor, então o negócio é falta de fogo. Deus disse: é. O negócio é porque não tem fogo. Deus disse: é. Porque se tiver fogo, Elias, vai ter profeta. Se tiver fogo, Elias, vai ter cura divinas. Porque se tiver fogo, Elias, vai ter revelação. Porque se tiver fogo, Elias, vai ter unção, vai ter poder, vai ter glória, vai ter revelação de pecado. Se tiver fogo na igreja, o povo vai sentir a diferença. Levante as mãos. Quem está sentindo que Deus está aqui? Chama Queen de Raioshuin. Eu sinto que esta noite Deus já está renovando aqui. Ora pra cantar, abre a churi me faz. Deus está dando vitória, está quebrando laços neste momento. Irmão, aí Deus disse assim: olha, Elias, o problema é que o povo não está nos cultos. Tá não, Senhor, está vazio a igreja. Senhor, mas o que nós vamos fazer, Senhor? O que nós devemos tomar? Que providência nós devemos tomar para que o povo volte a te adorar? Deus disse: precisa de fogo. Porque quando tem fogo, o povo vem de longe para se conglomerar onde é que tem fogo do Espírito de Deus. Aí ele falou: então se é isso, Deus, manda fogo agora. Manda fogo agora, Senhor. Eu preciso que o Senhor manda o fogo agora. Deus disse: não. Porque eu só mando fogo em altar que está consertado. Diga glória a Deus. Eu só mando fogo de altar que está consertado. E quando Elias olhou para o altar de Deus, a Bíblia diz, irmãos, que o altar de Deus estava em ruína. O altar do Senhor estava desconcertado, quebrado. A Bíblia diz que os sim estavam todos em ruína. E ele falou: Senhor, mas o que eu faço aqui? Deus disse: conserta o altar, porque eu só mando fogo em altar que está consertado. Diga amém. Ah, meu irmão, quando eu falo sobre isso, que Deus só manda fogo em altar que está consertado, eu estou falando, irmãos, que tem muitas igrejas que os altares estão em ruína. Porque quando nós falamos sobre o altar, eu estou falando é disso aqui, porque o fogo de Deus, ele começa por aqui e depois ele se alastra na igreja. Mas infelizmente, meus irmãos, hoje em dia tem altares que estão em ruína. É obreiro com 2, 3 amantes na nave da igreja, é obreiros brigando com outro, é outro brigando com a mulher. E quando chega na igreja, quer que Deus manda fogo. Deus não vai mandar fogo em altar quebrado, não, senhoras e senhores. Então, se nós queremos fogo na igreja, tem que começar pelo altar. Nós temos que tomar cuidado com quem vem para o altar. Porque Deus só vai mandar fogo se o altar estiver em dia, estiver firme,
Deus não vai mandar fogo, irmãos, em altar que está em ruína. Foi isto que quando Paulo, ele chama Timóteo, a atenção de Timóteo. Paulo lá no capítulo 3 da sua primeira epístola, aí Paulo disse a Timóteo: Timóteo, toma cuidado com o que você coloca no púlpito da igreja. Toma cuidado, rapaz, porque aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja. É muito bom ver esses obreiros com desejo, com alegria, querendo servir a Deus, mas o altar é santo, e quem vai para lá? Só quem tem santidade na vida. Ele disse: olha, Timóteo, eu vou dar uma lista para que você comece a olhar. Ele disse: olha, convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que seja sóbrio, vigilante, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modestia. Porque se alguém não sabe governar sua própria casa, como é que vai cuidar da igreja de Deus? Não neófito, para quem soberbecendo não caia na afronta e nem no laço do diabo. Convém também que ele tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia na condenação de Satanás. Quando Paulo chama Tito, Paulo diz para Tito, lá no capítulo de número 1, versículo número 5 a seguir, Paulo diz: Tito, eu vou te dar uma recomendação, porque assim como te deixei em Creta, para que você pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, em que de cidade em cidade estabelecesse presbíteros, como te mandei eu, aquele que foi irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos fiéis, que não seja um acusado de dissolução, e que não seja acusado disso. Mas convém também que o bispo, que o obreiro, que o homem de Deus, ele também tem que ser irrepreensível, como dispenseiro na casa de Deus, não iracundo, não soberbo, não cobiçoso de torpe ganância, mas dado a hospitalidade, amigo do bem, santo, moderado, justo, que governe bem a casa. E Paulo foi ensinando também a Timóteo. Mas quando nós olhamos para o apóstolo Pedro, Pedro diz na igreja, para a igreja assim, irmãos, lá no capítulo 2 da sua segunda carta, Paulo diz: assim como houve entre vós falsos profetas, como também haverá falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e eles negarão ao Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmo repetindo a perdição, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Sabe o que é isso, irmão? É porque quando tem essa classe de gente sentada nos púlpitos das igrejas, onde tem esse povão, todos eles desconcertados, com a vida arruinada, sentados nos púlpitos, a igreja vai ser gelada, Deus não vai mandar fogo. Mas quando Deus começar a tirar os acanzão que está sentado nos púlpitos, com as suas vidas desconcertadas, aí então a glória de Deus vai descer no meio da igreja. Levante as mãos e diga glória a Deus. O fogo começa no púlpito da igreja. Porque, irmãos, às vezes nós ficamos pensando, pastor Kleber, que às vezes tem igreja que nós não escutamos glória, mas também está um defunto sentado no púlpito da igreja, não dá um glória a Deus, não dá uma aleluia, não fala uma língua estranha, e quer que a igreja fala: Deus não vai mandar fogo enquanto o altar estiver desconcertado. Esta noite eu tenho certeza que o altar está consertado, e a glória de Deus já está sobre nós. Levante as suas mãos assim, aquele que crê que esta noite é noite de vitória, aqueles que crê que esta noite Deus vai trabalhar. Cantarabra, xandarabra, cantarabra. Aleio, Massui, me faz. Elias olhou para o altar de Deus. O altar estava quebrado, irmãos. E quando ele olha para o altar quebrado, irmãos, Elias fala assim: Deus, então o que eu faço? Deus, conserta esse altar. O altar desconcertado, Elias não pode mandar fogo. E quando Elias olhou as pedras, todas elas desorganizadas, uma pedra para lá, outra pedra para cá, sendo que as pedras tinham que estar junto, cada uma no seu lugar. Cada uma tinha a sua posição do altar.
tinha uma mais alta, outra mais no meio, outra mais aqui, mas todas as pedras estavam no seu lugar. O que eu aprendo aqui, irmãos? Eu aprendo que as pedras, quando estavam todas elas ali, outra acolá, desconcertado, eu acredito, irmãos, que é porque as pedras, irmãos, quando falamos sobre pedra, a Bíblia diz que nós somos pedras vivas, nós somos esse povo que é chamado de pedra. Pedro foi chamado de pedra, por quê? Porque nós somos umas pedras vivas, e quando as pedras do altar de Deus estavam todos espalhados, eu aprendo, irmãos, que existia pedra que queria estar lá em cima, sendo que o lugar dela era embaixo. Existia pedra que o lugar dela era no meio do altar. Ela falava, não, mas eu quero estar no topo. Ou seja, nós aprendemos que existe pedra, tem, mas cada pedra tem que saber o seu lugar. E de repente Elias pegou aquelas pedras e colocou no lugar, pegou a outra, colocou no lugar dela, pegou a outra, colocou no outro lugar, e assim foi edificando-se o altar. Ou seja, cada pedra no seu lugar. E quando nós falamos sobre isto, nós aprendemos, irmãos, que a Bíblia diz, quando o apóstolo Paulo, ele escreve a sua carta aos Coríntios, no capítulo de número 12, Paulo então explica à igreja que cada um tem o seu lugar na casa de Deus. A Bíblia diz que Paulo falou no capítulo 12 acerca dos dons espirituais. Irmãos, eu não quero que vocês sejais ignorantes, porque antes eres gentios, levado aos ídolos mudos conforme seres guiados, mas agora vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor senão pelo Espírito de Deus. Ora, a diversidade de dom, mas o Espírito é o mesmo, a diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo, a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos, mas a manifestação do Espírito é dado a cada um para o que for útil, porque a uns pelo mesmo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outros pelo mesmo Espírito é dada a palavra do conhecimento, a outro a fé, a outros milagres, a outros dons de curar, outros a profecia, a outros as variedades de língua, a outros a interpretações, a outros o discernimento do Espírito, mas é o mesmo Espírito que opera todas estas coisas, repartindo particularmente cada um como que, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos é um só corpo, assim é Cristo também, porque todos nós fomos batizados no mesmo Espírito, formando assim um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, todos nós temos bebido do mesmo Espírito, porque o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque eu não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo, e se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo, e se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todos fossem ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou cada um dos membros no corpo como Ele quis, não é como os membros querem, é como Deus quer. Não é como você quer, como Deus quer. Porque hoje em dia, pastores, existe uma politicagem, pastor Kleber. Cada um quer ir do lugar do outro. Cada pedra que não, eu vou tomar o lugar do fulano, porque o lugar do fulano é melhor. Eu fico aqui, eu quero o lugar do pastor. Porque hoje, irmão, tá cheio de jeito. Olha, se fosse eu no lugar do pastor, a coisa era melhor. Se fosse eu no lugar do dirigente do circo de oração, as coisas fluíam. Ah, se fosse eu cantando, o fogo pegava. Ah, se fosse eu que nada disso, irmão. Deus te colocou no lugar que você foi chamado, então não fica correndo atrás do lugar, porque Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Não precisa correr atrás. E Elias disse assim: Senhor, então o negócio é colocar a pedra no seu lugar? É. Elias colocou as pedras, irmãos, foi colocando uma no lugar.
colocou a outra em cima da outra, foi colocando, daqui a pouco edificou-se o altar. E quando Deus edifica-se o altar, quando o homem edifica-se o altar, então Deus está na hora dele mandar fogo. E quando Elias edificou o altar, a Bíblia diz, irmãos, que Elias falou: Senhor, já está prontinho, o altar está consertadinho, coloquei cada um no seu lugar. Deus disse: então Elias, eu não mando fogo sem objetivo. Senhor, mas para que o Senhor quer mandar fogo? Aonde? Deus disse: o meu fogo só desce para queimar. E existe 3 coisas, pelo menos, que Deus queima quando manda fogo na igreja. Quantos creem nisso? Levante as mãos assim. Alebaixu me canto na braça. A primeira coisa que Deus falou para Elias: Elias, eu quero queimar. Deus falou: quero queimar. Ele disse: mas o que o Senhor quer queimar? Deus disse: eu quero queimar a carne do holocausto. O que mais, Senhor? Eu quero queimar essas pedras. O que mais, Senhor? Eu quero também queimar a lama que está ao redor do altar. Elias foi lá e matou um bezerro, colocou aquela banda do bezerro em cima da lenha. Elias foi lá e, conforme a palavra de Deus, ele pegou aqueles cântaros de água e jogou-se ao redor do altar. Por quê? Porque quando Elias foi fazer isto, era época da seca. E quando é época da seca, existe um pó terrível. E quando joga água, irmão, é inevitável que não formam-se uma lama, porque a água seca rapidamente. E a lama formou-se ao redor do altar. E Deus disse: Elias, o meu fogo desce para queimar essas 3 coisas. E de repente Elias colocou, formou tudo certinho. A Bíblia diz, irmãos, que eles: então agora, Senhor, conforme a tua palavra eu fiz tudo isto. E Deus então falou: então você fez a sua parte, porque agora eu vou fazer a minha. A Bíblia diz que de repente veio uma tocha de fogo que veio descendo, veio descendo, veio descendo, veio descendo, veio descendo em direção àquele altar. A Bíblia diz que o fogo veio e... a primeira coisa que o fogo encontra para queimar: a carne do holocausto. Fogo queimando a carne do holocausto. O que é que nós aprendemos? Primeira lição é que quando Deus manda fogo na igreja, Ele manda fogo para queimar o quê? Ele manda fogo para queimar a carne dos crentes carnudos que estão dentro da igreja. Reina pra cantar, abre a chura e me fly. Eu sinto a presença desse fogo aqui esta noite. Porque, irmãos, tem muito crente carnudos que precisa mais do que nunca experimentar o fogo do Espírito Santo. Tem gente que chegou aqui hoje, ainda não deu glória a Deus. Sabe o que é isto? É porque você está na carne. Se você tiver o Espírito, abra sua boca. Oh, alai chorobrias. Porque está cheio de crentes carnudos que estão dentro da igreja, proliferando a igreja. Mas esta noite, se o problema é fogo, você vai experimentar, porque o fogo de Deus já está neste lugar. Oh, aleluia. Tem gente, irmãos, que quando vê uma igreja, quando vê um culto,
Eles não dão glória, não dão uma aleluia, não falam uma língua estranha. E tem uns irmãos que numa festa como esta, eles vêm para a igreja para então paquerar as garotas da igreja. Tem uns que chegam na igreja, não fez uma oração durante o dia. Eles falam: hoje é festa, hoje o negócio vai estar bom, hoje vai dar para mim paquerar as garotinhas da igreja, hoje vai dar. E às vezes o camarada carnudo é casado, irmão. Às vezes está com a mulher dentro da igreja, ele chega tão bonitão e fala: não, o negócio comigo é garotinha nova. Esta noite, carnudo, Deus vai te queimar e você vai sentir a presença do Espírito de Deus. Levante a mão, levante a mão. Eu profetizo nesta noite o fogo do Espírito Santo. Levante a mão, você vai sentir de novo renovo. Você vai falar em línguas estranhas. Você vai começar a sentir alegria, porque Deus vai mandar fogo aqui neste lugar, porque é o fogo que faz a diferença. Oh, macanturábias. Ei, andou nas nebras, xandarabra. Os espirituais sofrem com os carnais. Os espirituais sofrem com os crentes carnudos. Por isso que Paulo, quando ele escreve a carta aos Coríntios, no capítulo de número 2, versículo 1 a seguir, o apóstolo Paulo diz à igreja de Coríntios: e eu, irmãos, quando estive convosco, anunciando o testemunho de Deus, eu não estive com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada propus saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. Quando eu estive convosco em temor e em grande tremor, porque a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do poder e do Espírito, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria humana. Todavia falamos a sabedoria de Deus entre os perfeitos, não com a sabedoria dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas a sabedoria de Deus oculta em mistério, o qual Deus nos revelou antes do tempo para a nossa glória, o qual nenhum dos homens a conheceu, ou seja, nenhum dos príncipes deste mundo a conheceu, porque se houvera conhecido, nunca crucificaria o Senhor da glória. Mas como está escrito: as coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e nem subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Ou qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que é dado gratuitamente por Deus. Porque assim também falamos, não com a sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parece loucura, e nem pode entendê-las, porque elas discernem espiritualmente. O que é que eu aprendo? Paulo estava dizendo que homem espiritual, homem natural, aqueles que não experimentam a glória de Deus, quando ele vê um crente dando glória, quando ele vê um crente dando uma aleluia, quando ele vê um crente sapateando no corredor da igreja, quando ele vê um crente rodopiando, ele fala: isto é loucura, isto eu não faço. Você não faz porque você é carnal, mas quem é espiritual já levanta a mão e já começa a glorificar esta noite. Levante a mão e adore. Levante a mão e adore. Quem é espiritual, adore a Deus. Adore a Deus. Fala a língua estranha, fala a língua de Ibera. Deixa Deus te tomar esta noite. Homem natural não compreende os que são espirituais. Eles acham que é louco. E tem uns irmãos que ficam tirando sarro, metendo a boca em quem é espiritual.
Quando tem uma irmãzinha no corredor da igreja, um irmãozinho adorando a Deus, chorando com lágrima nos olhos, eles falam: esse daí não dá, porque ele é louco. Olha lá só que loucura. Eu não tenho coragem de fazer isto, irmão. Quem é espiritual tem, porque quem domina ele, quem guia ele é o Espírito Santo de Deus. É Deus que faz, é Deus que guia, é Deus que manda. Quem é espiritual já esta noite recebe a profecia, entrega. Não leve para casa o que Deus te deu. Não leve para casa, Deus renova esta noite alguém que chegou aqui já faz tempo que você não profetiza. Deus esta noite toma minha boca, está dizendo: é noite de renovo, é noite que Deus vai te tomar na terra. O Rabacanta, levante a mão, levante a mão, levante a mão, levante a mão. Adore a Deus, adore ao Senhor, adore ao Senhor. O homem natural não compreende, não entende. Por isso que Deus precisa queimar esses crentes nestas últimas horas da igreja na terra. O fogo vai descer e vai começar a sapecar crentes carnudos que estão dentro da igreja. Esses crentes que não glorificam, não adoram, não exaltam, acham que isso é tudo besteira de crente. É nada, irmão. É porque quando nós temos a presença, o fogo queima e nós damos liberdade para o Espírito de Deus. A Bíblia diz que onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Oh, e o maior problema é que os crentes carnais precisam ser queimados. Sabe por quê? Porque os crentes carnudos, pastor Kleber, eles não dão glória à igreja, eles não dão uma aleluia, não falam uma língua estranha, não descem uma lágrimas. Mas quando é na tarde da novela, quando é na novela das 7, esses crentes nem vêm no culto no meio de semana. Sabe por quê? Para não perder a novela das 7, das 8, das 9. E o duro, irmãos, é que pastor Kleber, esses camaradas ruins, esses crentes ruins que estão dentro da igreja, só sabem ficar falando mal do pastor quando eles ficam lá na frente da novela. Não dá um glória a Deus, não dá um aleluia, porque é carnal puro. Mas quando é na frente da novela, ele chora, irmão, desce as lágrimas assim e fala assim: ai meu Deus, é o Tony Ramos que lá governa ficha. Ai, Senhor, meu Deus, pega o telefone, liga para a irmãzinha, eu não aguento de tanta emoção, a novela tá demais o que, carnudo? Tá demais o que, carnuda? Que tá demais é Jesus queimando você esta noite. Levante a mão assim, recebe. Oh, rapa cantará pra... Eu vou falar. O pastor falou que eu posso falar, eu falo. Janai, porque hoje em dia Deus está precisando queimar esses crentes carnudos que estão atrapalhando os cultos. Eu falo mesmo, irmão, eu sou assim. Eu falo mesmo. Esse negócio fica aí murmurando. Tem gente aqui que está falando: esse pastorzinho veio aí, meu Deus do céu, o que é que esse camarada faz aqui? Eu vim para meter a palavra de Deus em você, meu irmão. Você precisa aprender que Deus quer crente de fogo puro, não é crente gelado, geladeira, gelatina como você não. Que não dá um glória. Tem uns irmãos que não dão glória. Mas quando é época de Copa do Mundo, irmão, vai lá na Casa Bahia, compra a televisão 48 polegadas, tela plana, de plasma. E nem pode pagar, mas é Copa do Mundo, irmão. Coloca a televisãozona lá, compra a bandeira do Brasil e fica lá. Joga até com o jogador. Opa. Quando o Brasil marca um gol, ele pula dessa altura, irmão, dá um pulo. Grita gol. Que precisa de ver como é que ele é animado na casa dele, na frente da televisão. E quando chega na igreja, não sente nada. Esse culto tá ruim. Ai, Jesus, que culto ruim. Acaba logo, porque vai começar o Domingão do Faustão. Vai plantar batata, irmão.
que tu está caçando aqui, rapaz? As coisas de Deus é séria. Andai xodobre, assinto Deus aqui esta noite. Por isso que o fogo vai descer aqui hoje e vai queimar as Maria Noveleiras e o jogador de futebol. Deus vai queimar esta noite porque o fogo de Deus vai descer neste lugar. Recebe em nome de Jesus. Recebe em nome de da glória, da glória, da glória, da glória, da glória. Aqueles que é espiritual, da glória. Adore a Deus. Quem está sentindo Deus aqui esta noite? Quem está sentindo Deus aqui esta noite da glória? Quem está sentindo Deus aqui esta noite da glória? Quem está sentindo que Deus está queimando carnudo aqui esta noite da glória? Quem está sentindo que Deus está queimando carnudo aqui esta noite da glória? Porque o fogo cai. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Deus começou, Deus começou, Deus começou. Deus vai batizar aqui do Espírito Santo. Deus vai batizar do Espírito Santo. Ora canto nabra, ora quando com nabra xandarabrias. Ora onde nascendei na para cantarabas. Aleluia. Crentes carnudos não dá glória na igreja e não sente a presença de Deus. Sabe por quê, irmão? Eles gostam de uma musiquinha mundana. Teodoro Sampaio. Ai, pastor, você está metendo a boca em mim por quê? Eu fico ouvindo rádio de manhã cedo porque eu quero ver a hora. Daqui a pouco tá lá a musiquinha mudando e você acompanhando. Você esquece, irmão, que você é crente. Aí canta, ai Jesus, misericórdia, eu cantei. Tinha um pastor, irmão, que ele foi visitar o irmãozinho. E o irmãozinho não convertido, irmão, mas naquele fogo puro. Aí quando o pastor ia passando em frente da casa dele, o pastor escutou o irmãozinho tá lá, bem assim, ó. O rio do Piracicaba. E animado com o rio do Piracicaba. Pastor, rapaz, aqui é a casa do irmão. Eu vou lá. O pastor foi quietinho, o irmão falou, o rio do Piracicaba. Não sei o que lá mais. Aí o pastor chegou quietinho atrás dele, bateu na costa dele. Pai do Senhor, irmão. Aí ele continuou com a musiquinha. Foi lá que eu me batizei. E o outro? Estava lá. A casa é uma grande cerveja. Pastor de novo chegou lá. Pai, seu irmão. E o crente não pode tomar. E eu sei, irmão. Que fica lá o dia inteiro. Cantando aquelas músicas mundanas, forró, bodó, não sei o que lá mais, irmão. Vai. Irmão, essa noite Deus está falando aqui, meio descontra, mas Deus está falando com gente que gosta de música do mundo. Gosta de um vinhozinho. Ai, pastor, mas vinho pode. Jesus bebeu vinho. Quem falou que Jesus bebeu vinho, irmão? O vinho que Jesus tomou não era fermentado, irmão. A palavra de Deus é esta. Ele vai queimar crentes carnudos esta noite. Levante as suas mãos assim e diga glórias ao Senhor. Diga glórias ao Senhor. Ai, andande nebra, xandarabra, xandarabra, canturabra, cheia. Oh, aleluia, o fogo cai. O fogo cai para queimar carne dos crentes carnais que estão dentro da igreja.
Oxe! Eu ouvi um pastor falando do testemunho de outro pastor. O pastor, irmão, ele gostava, irmão, de uma bebidinha. Ou seja, os parentes dele iam na casa dele e faziam uma caipirinha. E o pastor falava, mas que cheiro gostoso. Isso deve ser muito bom, gente. Caipirinha deve ser bom, cheira demais. Ele lambia os beijos assim, irmão, de vontade de beber. Mas eu não posso. Mas um dia eu mato a vontade de beber caipirinha. Ele viajou, irmão. Chegou no aeroporto, desceu, olhou para cima e para baixo, ninguém, uma lanchonete. Moço, faz uma caipirinha para mim. O moço fez a caipirinha, irmãos, da hora. Abençoada. Ele bateu a caipirinha, gostou. Mas que coisa gostosa, hein, rapaz? Põe outra aí que gostou mesmo. Ninguém está vendo mesmo. Ele bateu outra caipirinha, já ficou de fogo. Já ficou meio tonto. Foi uma coisa boa, rapaz. Gostoso mesmo, hein? Põe outra. Gostou, irmão, da caipirinha, um pastor. Ninguém viu. Aí falou assim, bebeu, ficou de fogo. Falou assim, agora eu vou pagar. Aí chegou, moço, dá a conta aí, quanto foi? O moço falou assim, pastor, aqui não paga. O quê? O que ele falou? Pastor aqui não paga não. Mas como é que você sabe que eu sou pastor, rapaz? É porque eu tenho um parente lá na sua terra. Quando der final de ano eu vou para lá, eles me levam na igreja sua, pastor, o senhor prega que é uma bênção. Mas tu gosta de uma caipirinha, hein, pastor? Nas suas viagens, irmão. Como é que é você lá sozinho? Se tu é um desses, irmão, o fogo de Deus vai descer esta noite. Não se preocupe não, Deus vai mandar fogo aqui esta noite. Quantos creem que eu estou pregando de Deus aqui esta noite? Levanta as suas mãos assim para os céus. Primeiro, o fogo queima a carne. Meu Senhor, orar já foi. Segundo, quando o fogo de Deus desceu do altar, primeiro que ele queime a carne, porque a carne atrapalha o andamento da igreja. Segundo, o fogo queimou a carne, acabou de queimar a carne, ele encontrou a pedra. E a pedra foi queimando, foi esmiuçando, depois, virou cinza. Porque a única coisa que queima a pedra chama-se fogo. A Bíblia diz, irmãos, o Senhor disse assim, não é a minha palavra como fogo, e como martelo que esmiuça a penha, diz o Senhor. Porque quando o fogo de Deus desce na igreja, ele desce para queimar as pedras dos corações endurecidos que estão dentro da igreja. Porque Deus queima, porque a palavra de Deus é o martelo e é fogo que queima coração endurecido que estão dentro da igreja. Porque coração duro não pode receber as bênçãos de Deus. A Bíblia diz que não endureçais os vossos corações quando ouvides a palavra de Deus, a voz do Espírito Santo. A Bíblia, irmãos, quando fala de coração duro, são aqueles irmãos que endurecem quando ouve uma palavra como esta que eu estou pregando aqui esta noite. E o difícil, irmãos, é porque quando endurece o coração, eles não podem receber as bênçãos do Senhor. Eu me lembro do homem que tinha um coração duro. A Bíblia diz que havia um capitão cujo braço do rei se apoiava nele.
A Bíblia diz que aquele capitão, numa época muito difícil economicamente em Israel, a Bíblia diz que Samaria estava em uma dificuldade tão grande, irmão, tão grande, que a Bíblia diz, irmãos, que a fome se alastrou em Samaria, de forma que o povo falou assim: a gente tem comida aí na sua mercearia? Disse: não tem mais. Tem arroz? Não tem. Feijão? Também não. O que é que tem? Ele disse: aqui só tem cabeça de jumento e cocô de pombo. Ele disse: mas o que é isso? Vamos comer isso, vamos, tá, isso nós temos. E começou a comer cabeça de jumento e esterco de pombo, irmão. E acabou-se isso também. A fome foi terrível e começou aquela dificuldade em Samaria. De repente uma mulher olhou para a vizinha e falou: vizinha, cadê seu filho? Meu filho está aqui. Ela disse: o que você tem para nós comer hoje? Ela disse: não tem nada. O que você tem? Também não tem nada. O que nós vamos fazer? Nós vamos morrer. O que vamos fazer? Vamos morrer. E agora? Não sei. De repente uma dá uma ideia: vamos matar o nosso filho e vamos comê-lo, porque nós matando o nosso filho, ele vai morrer mesmo. Nós comemos hoje o nosso filho e amanhã nós mataremos e comemos o seu filho amanhã. Ela diz: tudo bem. Meteu a peixeira, irmão, na barriguinha do menino, matou a criança, tirou o corinho, a barrigadinha da criança e colocou a criança no fogo para cozer comida. A forma, irmão, que a fome era terrível. Acabou de comer o último mocotozinho da criança. Aí então falou assim: agora vamos matar o seu. A mulher falou: não vou matar o meu não. Ela escondeu o menino. A Bíblia diz que aquela mulher que tinha matado o filho anterior ficou tão brava que pegou aquela mulher pelo seu pescoço, encostou na muralha do muro. Naquele mesmo instante ia passando ali o rei de Samaria, e quando o rei passava, ela viu o grito: dai-me teu filho. Ela disse: eu não dou. Dai-me o teu filho. Ela disse: eu não vou dar não. De repente o rei pergunta e diz: o que é que está acontecendo? Ela disse: olha, é porque ontem nós combinamos para nós matar o meu filho. Nós matamos e comemos nosso filho. Nós cozemos o nosso filho. Agora nós íamos matar o filho dela e ela está correndo. Ela está fugindo do nosso trato. Por isso que eu estou batendo nela. O rei ficou furioso e o rei foi correndo para o palácio. Quando o rei chega no palácio, o rei encontra um capitão cujo braço do rei se apoiava nele. E o rei então disse àquele capitão: vai na frente na casa do profeta, que daqui a pouco eu vou lá e eu vou dar um sarrafo naquele profeta. E de repente o profeta na casa em oração, de repente Deus disse: profeta, está vindo aí quem quer te perseguir. Sabe por quê, irmão? Porque tem quem quer que se levantar contra profeta. Porque tem gente que se levanta contra profeta, mas quanta vez se levantar, Deus faz cair por terra, porque Deus cuida dos seus profetas. Eu sinto a presença de Deus. E de repente aquele capitão saiu correndo e foi em direção à casa do profeta. O profeta fechou a porta, entrou para dentro do quartinho de oração, e quando ele estava orando, Deus deu uma palavra para o profeta. Então chegou o capitão cujo braço do rei se apoiava nele e gritou: profeta, aonde você está? O profeta se levanta, abre a porta e diz: eu tenho uma palavra de Deus. Ele diz: mas o que você tem? Fala. Ele disse: amanhã, quase a esta hora, haverá abundância na porta de Samaria. E ele diz: mas que abundância? Vai haver medida de trigo, de cevada, vai ter fartura amanhã. Ele diz: vai nada, vai ter sim. Mesmo se Deus abrisse a janela do céu e derramasse essa bênção, isto não aconteceria. O profeta olhou para aquele homem do coração duro, que não creu na palavra do profeta, e disse: olha que homem, você vai escutar uma palavra, e a palavra que eu te digo é esta: porque você duvidou da palavra do profeta, você vai ver o seu vizinho sendo abençoado, você vai ver a tua vizinha sendo abençoado, mas você, coração duro, não vai participar de nada. O profeta entregou a mensagem e foi dormir. Naquela noite, os irmãos que conhecem a história sobre os 4 leprosos, Deus usa 4 leprosos, adentram lá, vem trazer a notícia. E quando, irmãos, o povo sabe que na porta de Samaria
estava abundância, o povão faminto, ele saiu correndo para buscar a bênção. Aquele capitão cujo braço do rei se apoiava, que não acreditou na palavra do profeta, ficou lá com os braços abertos para poder impedir o povo. O povo não respeitou aquele homem, passou por cima dele e foi buscar a bênção. Sabe por quê, irmão, que eu aprendo aqui? Eu aprendo que homem do coração duro, além de não acreditar na palavra de Deus, além de não receber a bênção, eles ficam tentando impedir os outros de ser abençoados. Eu lembro, o profeta entregou a palavra, o homem não creu, perdeu a bênção. Você se lembra o que ele não acreditava? Ele disse: mesmo se Deus abrir janela no céu, isto não acontece. Ou seja, a Bíblia fala sobre as únicas vezes que Deus abre a janela. A Bíblia diz que Deus só abre janela do céu para abençoar, sabe quem? Quem é dizimista. A janela abre por dentro, não por fora. Ele disse: não, Deus não abre janela. A Bíblia diz que quando nós entregamos o dízimo e as ofertas, Deus abre a janela do céu e derrama a bênção tal. Quantos crê nisso, diga glória a Deus. Ah, irmão, o problema é que esse capitão, pastor Kleber, os demais pastores, ele não acreditava que Deus abria a janela e queria impedir os outros que acreditam. Ah, irmão, você dá dízimo? O pastor comprar carro, irmão. Tu tá maluco? Você dá dízimo, irmão? Dou. Para quê, irmão? Porque Jesus vai me abençoar. Abençoa nada, irmão. Deus não faz nada, não. Isso é mentira de pastor, para encher barriga de pastor. É crente que não acredita que Deus abre a janela do céu. Eu acredito. Quantos acreditam? Levanta as mãos, diga glória a Deus. Aleluia! Dízimos é bênção de Deus. Eu me lembro de uma irmãzinha, já vou ensinar, não vou falar sobre a lama, porque a lama fala sobre pecado, sobre tanta coisa. Eu vou parar aqui. Mas uma irmãzinha, irmão, irmãzinha abençoada, irmão. A irmãzinha pobre, irmão. Mas era dizimista fiel. Todo mês ia lá com o dinheirinho da aposentadoria, estava na igreja. Mês que vem, de novo. Mês que vem, de novo. E a irmãzinha tinha 10 filhos, irmão. 10 filhos. 10. Ela falou assim: ué, eu tenho 10 filhos? E eu não dei o dízimo dos meus filhos, não. Meu Deus do céu. Então, como é que falha? Vou dar o dízimo agora. Ela pegou o filhinho bem bonitinho que ela tinha, que ela gostava, irmão. Levantou para cima e falou: Jesus, ó meu dízimo. Toma. Quando ela passou, a criança morta. Verdade, irmão, aconteceu lá em Goiás. Verdade, não é fofoca, e nem mentira de pregador, não. Foi assim, a menina morta. Ai, Jesus recebeu meu dízimo. Graças a Deus. Fez o velório da criança, ficou com 9 filhos. Ficou com 9 filhos. Mas abençoado com saúde, irmão. Porque quem é dizimista, irmão, até a saúde é saúde. Quem não é dizimista, irmão, todo dia a farmácia. Quando eu vou lá no mercado, irmão, fazer compra, o marido chega com a cara de jeito. Não vai dar para fazer compra, nem pagar água, nem luz. E quando a mulher fica com vontade, irmão, de fazer uma compra boa, chega lá no mercado, olha para aquela prateleira assim. Ai, vontade. Ó, o marido lá, um negócio lá, ela, puf, no carrinho aqui, escondido do marido. O marido está lá bravo, porque a mulher está fazendo uma compra. Porque é assim, quem não é dizimista, Deus não prospera, Deus não abençoa. Ela com 9 filhos, irmão, abençoado, com saúde. Aí essa irmãzinha, ela um dia estava em casa feliz, cantando o hino da harpa. De repente veio uma notícia: irmã, vai correndo lá no rio. Por quê? Porque o seu filho acabou de morrer.
Como meu filho morreu? Morreu, irmã, está lá, o corpo bombeiro está lá, está todo mundo lá, está chamando a senhora lá, para a senhora poder assinar uns papéis lá, para levar para o e-mail. Ah, que nada, Jesus. A mulher nem esquentou a cabeça, irmão. Que nada, Jesus. Oxente, que negócio é esse? Eu já dei o dia dos meus filhos. Ela foi lá e pegou a criança, irmão. Pegou a criança, falou, abre a porta, abre ela aí que eu quero entrar. Mas o que é que você é, irmão? Sou a mãe dele, ele é meu. Deixa nós levar para o e-mail. Não, ele é meu. No meio de todo mundo, irmão. Quem é dizimista é assim. Pegou a criança morta, molinho. Pegou para cima. Jesus, eu sou dizimista, já deu dízimo, né, Jesus? 10% é do Senhor. Então, de 10, 1 foi para o Senhor. Isso aqui é meu. Então, o que é meu, não é seu. Jesus, por favor, pode me dar logo. Não quero nem saber. O que é meu, o que é seu, é seu. O que é de César, de César. O que é do homem, é meu. Ele pode me dar logo. Oh, mas que mulher maluca, Jesus. Olha só. Larga essa criança. Larga nada, ela é minha. Jesus, eu já dei o dito, meus filhos. Que negócio é do senhor tomar o meu filho? Isso aqui não é dizimista, não. E nem oferta, não. Isso aqui é meu. Quando ela falou assim, irmão, a criança começou a se mexer lá em cima. A criança... Ei, meu filho, isso aqui é meu. Porque o que é de Deus é de Deus. E o que é meu, o diabo não toma. O que é meu, o diabo não toma. Janela do céu, quem tem coração mole para a palavra de Deus. Levante as suas mãos, receba nesta noite uma vitória. Recebe esta noite uma vitória. Porque eu estou pregando da parte de Deus aqui esta noite. E Deus vai virar cativeiro de gente aqui nesta noite. Vai. Fica em pé no nome de Jesus. Fica em pé no nome de Jesus. Aqueles que creem que Deus falou, vem aqui na frente que eu vou estar fazendo a oração de Pentecostes esta noite. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluias. Oh, rapacanturabreachandarabacácia. Pode vir, irmãos, pode vir crendo na sua bênção, na sua vitória. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Oh, rapacantarabrachandarabacandarabacandarabrácia. Aqueles irmãos que estão com enfermidades, doença, problema na justiça, no trabalho, venha também, irmão, nós vamos orar e Deus vai abrir porta aqui esta noite. Oh, alebachandanabracantarabreassurimifly. Pode vir correndo, nós vamos estar ministrando. O pastor me deu liberdade para me ministrar esta noite. Eu vou ministrar a bênção de Deus aqui esta noite. Quem não é batizado do Espírito Santo? Levanta a mão assim. Quem não é batizado do Espírito Santo? Você deseja ser batizado do Espírito Santo? Vem aqui na frente, fica aqui nos primeiros da fila aqui, ó. Fica nos primeiros da fila aqui. Deus vai batizar hoje. Deus vai batizar hoje. Enquanto a minha esposa vai louvar a Deus com um hino, ela vai estar adorando a Deus. Irmãos, dá liberdade, irmão. Onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade, viu? Pode vir. Você que tem desejo de dons espirituais, você pode, esta noite Deus vai dar vitória, Deus vai te encher do Espírito Santo. Pode chegar aqui, venha. Os irmãos que estão no telão aí, que desejam vir aqui, pode chegar aqui. Os irmãos do telão, aqueles que desejam ser batizados no Espírito Santo, venha, porque Jesus ainda batiza. Amém? Só dá glória, viu, irmão? Só dá glória. Para ser batizado, irmão, só dá glória, viu? Só dá glória, viu? É só assim, ó, glória a Jesus, glória a Jesus, aleluia. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. E assim Jesus vai batizar no Espírito Santo, amém? Vai dando glória. Manai xandarabacantarabrachandarabacá. Oh, aleluia, Senhor, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Oh, aleluia, 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 aleluia. Aleluia, vai dando glória. Vai dando glória, só dá glória, só adore a Deus, só adore, glorificando, glorifica Jesus. Glorifica Jesus. Olha aí, ó, Deus já começou. Deus já vai começar na cantarabacá. Vai adorando, só dá glória, só dá glória. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia, Jesus. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, Pai. Aleluia, Jesus. Vai adorando.
Vai adorando, vai adorando. Deus não vai deixar. Deus tem obra na sua vida. Levante as suas mãos assim, irmão. Essa luta vai passar. Ele hoje vai cessar todo sofrimento. Vai, adore. Alguém está dizendo que Deus te esqueceu, que Deus te abandonou, mas Deus não esquece os seus. Não, não, essa luta vai passar. Ao teu lado Deus está, Ele não te deixa só. Mas eu tô contando pra te entender. Filho, olha aí, ó. Recebe poder de Deus. Deus vai entrando, vai. Pra cantar. Isto, irmão, ó. Chama de fogo. Isto. Recebe batismo. Oi, Jesus, vai. Fala a língua. Recebe. Olha, irmão, Deus está enchendo, Deus já te deu, viu? Olha a língua estranha. Fala. Ele faz principados por terra caírem, e toda autoridade está em cima. Eu sou o Senhor teu Deus. Está contigo nessa luta. Não desespere, porque eu estou contigo nesta peleja. Assim diz o Senhor. Ele abre porta onde não tem. Coloca você em cima ou embaixo. Te coloca no pátio e prepara a mesa farta na presença dos teus adversários. Pra te derrubar, você só protegido, escolhido dele. Separado e protegido. Eu servo, diz o Senhor. Vem preparado a bênção para tu, servo meu. Não digas que eu não vou fazer, porque eu faço. Eu sou Deus. E para confirmar que eu sou o Senhor da tua vida, contará 3 dias e a tua mão chegará a tua bênção. Recebe, irmã. Deus tem uma obra grande contigo, serva do Senhor. Deus te dará esta noite dons espirituais. Porque o desejo do teu coração é na obra. Assim diz o Senhor: eu abro a porta e escancaro. Vai, recebe em nome de Jesus. Recebe em nome de Jesus. Recebe em nome de Jesus. Recebe agora. Isso. Aquietai você, Deus. Acredito eu, Todo-Poderoso. Em nome de Jesus agora. Meu Deus, eu ministro agora, Senhor, a cura. Meu Deus, é a sua providência agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, recebe. Recebe em nome de Jesus. Recebe em nome de Jesus a cura. Recebe hoje em nome de Jesus a tua cura. Recebe em nome de Jesus. Recebe em nome de Jesus fortaleza. Recebe a cantanapia. Recebe em nome de Jesus força. Recebe saúde. Ei, andanaraba candaraba xandarai. De candou e andou de canto na braçandaraba cai. De candar xandaraia. Aí onde nasce. Aqui é uma alma aqui para Jesus, viu, pastor? Ele veio aceitar a Jesus, então é festa no céu. Da glória, quem tem glória? Endaraba cantarabra, xandaraba cantarabra. Alema xandarabra, sandarabra.
Querido Deus, eterno Pai, pode orar por ele, pastor. Deus, esta noite da saia a vitória. Recebe, Deus está te dando basta, viu? É um basta. Deus está te dando vitória hoje. Está acabando com toda a barreira e te cancelando nesta noite a bênção do Senhor. Recebe, irmã, viu? Ó, recebe em nome de Jesus, recebe em nome de Jesus. Se tiver alguém para cantar mais um hino ou um corinho, nós vamos ministrar em nome de Jesus. Nós vamos ministrar em nome de Jesus. Esta noite nós vamos ministrar. Nós vamos ministrar no nome de Jesus. Deus santo e eterno, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, eu ministro como servo do Senhor agora, que todo laço, toda corrente, tudo aquilo, ó Deus, que atrapalha, esta noite em nome de Jesus, ai quebrando o laço, meu Deus, aquilo que impede, ó Deus, vai quebrando, vai dando vitória, Senhor, vai dando vitória, a tua serva vai buscando de ti. Eu mando, Senhor, agora toda a obra contrária vai caindo agora por terra, porque esta noite é noite de vitória, é noite de conquista, é noite que eu ministro, ó Deus, milagre, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, eu ministro, ó Deus, a bênção, eu ministro a vitória, Pai. Recebe, irmã, recebe, viu? Confirmação de Deus na obra. Deus te chamou para ser missionária na terra, viu? Deus tem uma obra contigo. Vai adorando a Deus, adore a Deus, adore a Deus, adore.